Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Sou Alex Brasil. Este é um canal onde nós estudamos o Evangelho de Jesus Cristo através do programa Vem Segue-me. Nós entramos no tão esperado capítulo 76 de Doutrina e Convênios, que é uma das obras padrão de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então nós vamos aprender neste capítulo 76 a respeito dos 3 graus de glória, a respeito do reino de Deus. E o primeiro reino que nós estudaremos é o reino celestial. Eu dividi as aulas em 3 vídeos. Então, um vídeo nós vamos estudar sobre o reino celestial, no outro vídeo nós vamos aprender sobre o reino terrestrial, e no último vídeo, que é o terceiro vídeo desta série, Reino de Deus, nós aprenderemos sobre o reino celestial. Então eu convido você a assistir os 3 vídeos para completar o estudo dos 3 graus de glória. Bom, para começar, tem uma citação que diz que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é o reino de Deus na terra. O propósito da igreja é preparar os seus membros para viverem eternamente no reino celestial ou reino do céu. Entretanto, as escrituras às vezes chamam a igreja de reino do céu, significando isso que ela é o reino do céu na terra. Embora a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias seja o reino de Deus na terra, por ora, esse reino acha-se limitado a um reino eclesiástico. Durante o milênio, o reino de Deus governará tanto eclesiástica como politicamente. Então, aqui nós aprendemos que o reino de Deus na terra é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A respeito disso, desses reinos, Joseph Smith ele recebeu uma revelação juntamente com Sidney Rigdon, quando eles estavam voltando a traduzir as escrituras, que eles tinham parado, como nós aprendemos nas aulas anteriores, eles tinham dado uma pausa na tradução das escrituras, e aí quando eles voltaram para traduzir as escrituras, eles receberam essa revelação, Doutrina e Convênios 76. E diz assim: retomei a tradução das escrituras. De várias revelações que foram recebidas, ficou evidente que muitos pontos importantes relativos à salvação do homem haviam sido retirados da Bíblia ou perdidos antes de sua compilação. Parecia evidente, pelas verdades que restaram, que se Deus recompensa cada um de acordo com as suas obras realizadas na carne, o termo céu, significando a morada eterna dos santos, deve incluir mais do que um reino. Então ele recebeu essa revelação sabendo que poderia existir mais de um reino. E é justamente sobre isso que a gente aprende nesse início, a respeito dos reinos. Em Mateus, o Senhor já falava a respeito. Diz assim: eu te darei as chaves do reino dos céus. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Em Lucas, o Senhor diz: vereis todos os profetas no reino de Deus. Em Jacó 2,18 diz: antes de buscardes as riquezas, buscai o reino de Deus. Então nós aprendemos que o Senhor sempre falou através das Escrituras a respeito da existência do seu reino. E Joseph Smith recebeu essa revelação no Doutrina e Convênios 76, registradas aqui, que não existe só um tipo de reino. E nós estamos aqui hoje aprendendo sobre o reino celestial. Mas antes disso, eu gostaria de trazer aqui para vocês o plano de salvação, que é o plano que Deus deixou para que nós pudéssemos voltar à sua presença. Deus deixou um mapa para que a gente pudesse voltar à sua presença. Esse plano de salvação, ele consiste da seguinte maneira: ele começa aí do lado esquerdo, aí em cima, na nossa vida pré-mortal, ou seja, nós já vivíamos na presença de Deus antes de virmos a essa terra.
Após essa vida pré-mortal, nós atravessamos o véu, que é o conhecido como o véu do esquecimento. Todas as nossas memórias a respeito dessa vida pré-mortal, elas foram esquecidas quando nós rompemos esse véu do esquecimento e nós passamos pelo nascimento. E quando você nasce, você recebe um corpo e você vive aqui nessa terra terrena, nessa vida terrena, desculpa. Então, com esse corpo, você vai poder ter experiências, né? O seu espírito vai poder ter experiências através de um corpo físico vivendo aqui nesta terra. Experiências como frio, experiências como calor, dor, sofrimento, todas as coisas e sensações que o corpo oferece para você nessa vida, você só vai ter essa experiência nessa vida terrena. Então, nós estamos aqui vivendo exatamente nesse momento aqui, nessa terra, onde mostra aí após o nascimento. Depois dessa vida e dessa experiência aqui na terra, nós passamos pela morte. Todos nós vamos passar pela morte. Não tem como. E uma vez que você morre, você vai para o mundo espiritual. E nesse mundo espiritual é onde se encontram todas as pessoas que já viveram aqui nessa terra e faleceram. Após o mundo espiritual, nós estaremos, nesse momento, nós estaremos aguardando o momento da ressurreição. Nós aprendemos nas Escrituras que todos nós vamos ressuscitar, assim como Jesus Cristo ressuscitou. O que é a ressurreição? A ressurreição é a união, novamente, do corpo e o espírito. Então, o nosso corpo, ele vai se reunir com o nosso espírito nesta ressurreição. Após a ressurreição, nós vamos para o julgamento. Nesse julgamento é onde que o Senhor vai justamente determinar para qual reino nós iremos. Então nós temos aqui embaixo o reino, na verdade, a escuridão externa, né, que são as trevas exteriores, que é para onde vão aqueles pecadores e aquelas pessoas que... Bom, nós vamos aprender mais sobre isso, tá? São pessoas que não acreditaram no plano de salvação, são aqueles que não acreditam em Deus, não acreditam em Jesus Cristo, são pessoas que cometeram seus erros, seus pecados, não se arrependeram, são aqueles bandidos, são aqueles que mataram, que derramaram sangue inocente, que negaram a presença do Espírito Santo após obter um testemunho. Então, isso são algumas das características, né, dessas trevas exteriores. Nós temos aqueles que vão para o reino celestial, aí embaixo a bola azul, representando o reino celestial. Então, como nós aprendemos que o reino ele existe, só que nós aprendemos que não existe somente um reino. Existe o reino celestial, reino terrestrial e o reino celestial, ok? Então, você deve perguntar, poxa, mas por que há essa diferença? Aqui ao lado tem uma balança representando aí a justiça de um lado e a misericórdia. Então você fala, mas Deus não é misericordioso? Será que todas as pessoas que se arrependerem, ou todas as pessoas, mesmo com pecados, e aqueles que não se arrependeram, será que pela misericórdia de Deus eles não vão alcançar o reino dos céus, ou o reino de Deus? Na verdade, essa balança ela representa justamente esse equilíbrio da justiça de Deus. Deus ele é misericordioso, mas existe uma justiça que precisa ser cumprida. Então, essa balança ela precisa estar sempre equilibrada. Então, para isso, nós precisamos entender esse plano para sabermos que Deus ele será justo. Ele não será somente misericordioso, mas ele vai fazer com que toda a justiça seja aplicada. Então, isso que é importante nós sabermos. Bom, vamos começar então com o reino celestial. Nós aprendemos que existem os 3 graus de glória, que são reino celestial, reino terrestrial e reino celestial. Estamos estudando aqui o reino celestial, ok? Que ele é representado por essa estrela. Nós aprenderemos mais para frente sobre isso. Bom, reino celestial.
Existem algumas condições determinantes. Em Doutrina e Convênio 76, eu separei alguns versículos que falam sobre isso. Diz assim: estes são os que dizem que são alguns de um e alguns de outro, alguns de Cristo e alguns de João e alguns de Moisés e alguns de Elias e alguns de Isaías e alguns de Isaías e alguns de Enoque. Mas não receberam o evangelho, nem o testemunho de Jesus, nem os profetas, nem o convênio eterno. Estes são os que são mentirosos, os feiticeiros e adúlteros, e libertinos, e todo aquele que ama e inventa mentiras. Então, são condições determinantes dessas pessoas que vão para esse reino celestial. Então, no reino celestial estarão os que afirmam ter uma crença cristã, mas rejeitaram o evangelho, o testemunho de Jesus, os profetas e o convênio eterno. Então, são aqueles mentirosos, feiticeiros, adúlteros e libertinos. Então, essas são as condições das pessoas que vão para o reino celestial. Quais serão as recompensas, oportunidades e limitações do reino celestial? Estes são os que não serão redimidos do diabo até a última ressurreição, até que o Senhor, sim, Cristo, o Cordeiro, tenha consumado sua obra. Estes são os que sofrem a ira de Deus. Estes são os que são lançados no inferno. Estes são os que sofrem a vingança do fogo eterno. Estes são os que são lançados no inferno e sofrem a ira de Deus Todo-Poderoso até a plenitude dos tempos, quando Cristo tiver subjugado todos os inimigos sob seus pés e tiver aperfeiçoado sua obra. Então, essas são as recompensas, oportunidades e limitações de todas as pessoas que estiverem vivendo no reino celestial. Então, eles vão sofrer aí a ira de Deus, eles podem ser lançados aí no fogo do inferno, né? Então, nós aprendemos todas essas recompensas, oportunidades e limitações que muitas dessas pessoas aí vão sofrer e não será um lugar aí tranquilo aí para se viver. Ele continua: depois de receberem a glória celestial, o que vai acontecer? Depois que eles forem para esse reino, né, celestial, que é essa glória celestial. Fala assim, em Doutrina e Convênio 76, 112, e serão servos do Altíssimo, mas onde Deus e Cristo habitam, não poderão vir para todo sempre. Ou seja, nunca poderão ir até onde habitam Deus e Jesus Cristo. Então, quem vive no reino celestial, nessa glória celestial, eles nunca poderão ir aonde está Deus e aonde está Jesus Cristo. Eles serão o quê? Serão servos de Deus. Ele continua no 86. Estes são os que não recebem a plenitude de Deus no mundo eterno, mas do Santo Espírito pelo ministério do terrestre. Então, o que significa esse ministério do terrestre? As pessoas que vão viver no reino terrestrial, eles vão ministrar essas pessoas que vivem no reino celestial. Então, eu vou ensinar no próximo slide aqui, mais bem exemplificado a respeito dessas visitas e desses ministérios. No 88 ele diz, e também o celestial o recebe pela administração de anjos que são designados para ministrar em seu favor, ou seja, que eles são designados como espíritos ministradores, pois eles serão herdeiros da salvação. Então, ou seja, eles poderão receber o Espírito Santo através de anjos ministradores de glórias mais elevadas. Então, vamos aprender mais sobre isso. O que significa essas glórias mais elevadas? Para exemplificar isso, né, como diz aqui, poderão receber o Espírito Santo através de anjos ministradores de glórias mais elevadas. Para exemplificar, eu coloquei aqui um avião, todas as classes de um avião, representando aqui os 3 reinos. Então, nós temos aqui, do lado esquerdo, o reino, onde está localizado aqui a primeira classe de um avião, tanto aí na frente, né, você que já andou de avião, ou que você
nunca tenha andado, mas você conhece a respeito. Eu nunca andei nessa primeira classe, mas conheço aí através de fotografias, né, como que é muito bom andar, viajar nessa primeira classe. Então, essa primeira classe, ela está representando nessa minha ilustração aqui, o reino celestial, tá ok? Aí nós temos aqui no meio o reino terrestrial. Esse reino terrestrial, ele está representado aqui por essa classe executiva. E por último aqui nós temos a classe econômica, que está representando esse reino telestial, que é exatamente esse vídeo desta aula que nós estamos estudando. O que eu quero dizer com essa imagem aqui? Quando você viaja de classe econômica, você não pode visitar ou viajar nas classes executiva e também nem na primeira classe. Você só pode estar ali na sua classe econômica. Você não consegue. Mas quem está viajando de primeira classe, ele pode visitar tanto a classe executiva, como ele pode visitar também a classe econômica. Então, no reino celestial, essa ministração de glórias mais elevadas, né, essa ministração de anjos, ela ocorrerá dessa maneira. Então, aqueles que estão vivendo no reino celestial, eles poderão visitar o reino terrestrial e o reino telestial. Porém, aqueles que estão no reino terrestrial, que é esse do meio, ele só pode visitar o reino telestial, que é o que exemplifica a classe econômica. Então, ou seja, a classe econômica, que seria o reino telestial, ele não visita nenhuma das outras duas classes, nem pode viajar nessas outras duas classes. Mas o reino celestial, que seria essa primeira classe, você consegue visitar as outras duas classes. E isso vai acontecer no reino de Deus. Os anjos ministradores, eles farão exatamente dessa maneira. Deus, ele vai estar no comando aí, ele é o piloto praticamente aí, Deus, Jesus Cristo, né, representando aí o piloto e o copiloto aí dessa aeronave, né? Então, aqueles que estão na primeira classe, pode visitar aí a cabine do piloto, pode estar na presença de Deus. Então, eu trouxe esse exemplo aí só para ajudar no entendimento de como será essa ministração aí de anjos ministradores de glórias mais elevadas. Espero que vocês tenham entendido e gostado desse exemplo. Bom, continuando aqui, qual é o estado nesse reino celestial? Doutrina e Convênio 76 e 81 diz: e também vimos a glória do celestial, cuja glória é a do menor, assim como a glória das estrelas, difere da glória da lua do firmamento. Então, esse reino ele é representado pela estrela. Ele continua: e a glória do celestial é uma, como a glória das estrelas é uma. Pois, como uma estrela difere de outra em glória, assim também diferem em glória uns dos outros no mundo celestial. Então, existe essa diferença aí das estrelas, né? E por isso ele é representado, esse reino celestial, pelo símbolo de uma estrela. 112. E serão servos do Altíssimo, mas onde Deus e Cristo habitam, não poderão vir para todo sempre. Então, aprendemos já sobre isso, que pessoas estarão nesse estado de servos de Deus. E ele continua: mas eis que vimos a glória e os habitantes do mundo celestial, que eram inumeráveis, como as estrelas do firmamento do céu, ou como a areia da praia. Então, ou seja, aqui já dá para ter mais ou menos uma ideia de quantas pessoas, né, ou seja, incontáveis, né, assim como a areia da praia, farão parte desse reino celestial. Bom, eu encerro por aqui esse vídeo a respeito do reino celestial. Eu vou convidar vocês a assistirem o próximo vídeo aqui na sequência, que nós vamos aprender o significado do reino terrestrial. Então, por favor, assistam o próximo vídeo que estará aqui na sequência.